A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai no mercado. Que sinal nos mostram para provarmos que tem direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias. A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai querido, que nós estamos aqui mais uma vez. Nós vamos agora refletir sobre a Tua palavra, Pai querido. Que essa palavra que nós vamos agora refletir sobre ela, Sua santa e bendita palavra, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações. E, Pai querido, possa germinar e possa dar fruto no tempo certo. E que nós possamos ser abençoados nessa noite, e ao sermos abençoados, nós também possamos ser portadores agora dessas boas novas do Senhor para aqueles que precisam ser alcançados ainda, Pai querido. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos use agora como portador da sua palavra, nos use que o Espírito Santo fale através de nós e que nós somos apenas agora um canal de bênção nesta noite. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado e não o nosso nesta noite. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Muito bem, nós vimos aí um trecho, um vídeo pequeno sobre o que nós vamos refletir hoje. Mas eu fico maravilhado, vai ser a purificação do templo. E nós estamos aqui numa série, você que está aqui nesta noite, nós vamos estudar junto, vamos refletir junto sobre esse tema. E você que nos assiste pela internet, você é o nosso convidado para estar um dia aqui para estudar conosco a palavra de Deus. Mas que nessa noite, se você estiver nos assistindo, que você também seja alcançado pela graça e pela mão forte do Senhor e seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus e como o Espírito Santo age. A gente não combina nada. Por exemplo, eu cheguei para o Lincoln ali e falei, Lincoln, que tal? Podia cantar uma música assim, assim? Aí ele me falou algo, eu falei, não, realmente, essa daí não cai bem, porque no dia de hoje não. E eu não sabia que música vocês iam cantar. Mas olha só que interessante, né? Mesmo sem a gente combinar que música deveria ser cantada hoje, ou se tinha alguma coisa a ver com a pregação ou não, eu fico maravilhado porque só essas 2 músicas que vocês cantaram, a gente podia encerrar, falar amém e ir embora. E já estava tudo bem feito, né? Eu sei que vocês cantaram, mas me permite ler algum trecho dessas 2 músicas que nós cantamos agora e ver se não é maravilhoso. A primeira disse assim: este é o meu desejo, Senhor, de te honrar, com o meu coração te adorar. Tudo que há em mim,
te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma, e eu vivo só para ti. Isso é uma declaração maravilhosa, né? Nós fazendo essa declaração para o nosso Jesus. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aí podia parar por aqui, que estava legal demais, maravilhoso. Aí vem a segunda música e diz assim: ao olhar para a cruz, andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por todos os meios justificar os meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar para a cruz, eu entendo o valor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, sua graça me alcançou. E ao ver a tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Essa letra dessas duas músicas é maravilhosa. E a gente vai continuar falando agora sobre Jesus. E falar sobre Jesus, eu estava falando para a Soraya lá em casa, falei, falar sobre Jesus é fácil, né? Porque ele alcançou a gente um dia, a gente conheceu ele, a gente sabe quem é ele, a gente anda com ele, ele anda conosco, né? É fácil, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Chegar aqui e falar de Jesus. Mas olha só, Jesus, nós vimos esse vídeo aí, eu quero ler um texto aqui. E o texto que diz e que reflete isso que a gente viu no vídeo, está em João capítulo 2, começa no versículo 13. E aí diz assim, ó: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse: destrui esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu os levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele lhes dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, nós vamos entender por que Jesus expulsou esses cambistas do templo naquele momento, né? E por que ele ficou irado com o que estava acontecendo. Pode passar os slides, por favor. O desejado de todas as nações. E aí eu estava cantando junto com vocês essa música que eu falei agora há pouco, que a última, eu andei tão cego, e eu comecei a pensar e lembrar, né, quando eu andava sem Jesus. Andava cego por aí, andava sem rumo, e achava que estava tudo bem, mas não estava nada bem, e ele foi lá e me alcançou, né? Eu continuo sendo pecador, mas ele habita em mim, eu ando com ele, me esforço assim como você se esforça para cumprir os seus mandamentos, para andar de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a palavra dele, e nós vamos caminhando. E estamos aqui com a esperança maior, que é esperando a volta dele, né? E nós vamos caminhando. Mas me fez lembrar quando eu andava sem Jesus, e ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque ele me alcançou um dia. E alcançou você também. E você que está nos assistindo, pode ser que você também está meio sem rumo aí, não sabe que direção tomar. Esse Jesus que a gente vai refletir sobre ele pode alcançar a sua vida também, assim como alcançou a nossa, e mudar completamente a sua vida. Mudar da água para o vinho. Então não há nada que Jesus não possa mudar, que Jesus não possa transformar. Então creia nisso e a sua vida vai ser diferente. Por isso que o título dessa série, o título desse livro da escritora Ellen White não poderia ser melhor que esse: o desejado de todas as nações, aquele que pode dar jeito em tudo. Então ele tem que ser o desejado de todas as nações em todos os momentos da nossa vida, né? E nós queremos estar com ele sempre. Muito bem.
A corrupção do templo, ou a purificação do templo, é o título desse tema que nós vamos refletir, que é o tema 16 do livro Desejado de Todas as Nações. E nós lemos o trecho de João, dizendo que estava próxima a Páscoa, e Jesus desceu a Jerusalém e achou ali no templo alguns que vendiam os animais. Todos tinham que, na verdade, ir até Jerusalém nessa época. Esse episódio ele também está descrito em outros evangelhos, por exemplo, Mateus, Lucas, Marcos e em João, que a gente acabou de ler. Todo judeu tinha que pagar anualmente um resgate por sua vida, e o dinheiro arrecadado ajudava na manutenção do templo. Isso está em Êxodo 30, versículo 12 a 16. Então, todo judeu tinha lá na época, né, esse costume, porque ele tinha que ir lá e adquirir um animal, adquirir em sacrifício, para ele poder ser purificado dos seus pecados. Essa era a regra da época, né? E aí, eles iam até lá. Só que tinha muita gente que morava longe, gente que era pobre, ficava difícil levar um sacrifício, levar algum animal. E aí, aqueles que eram pobres também tinham que adquirir o seu animal. E aí, veja bem, sem entrar numa polêmica desenfreada desse assunto que é a corrupção, né? Naquele tempo já tinha corrupção. E aí os religiosos viram, então, que era uma grande oportunidade, de repente, para poder obter lucro e ter, de repente, um ganho diferente, né? Um ganho maior. E então eles começaram, para aqueles que não tinham trazido o seu animal para sacrificar, ou aqueles que não podiam, eles tinham que se cotizar entre eles e ir lá e comprar um animal daquele. E, normalmente, esse animal ele era vendido para o sacrifício mais caro do que realmente ele valia. E Jesus, de repente, entra no templo e vê tudo isso acontecendo. Então, as pessoas levavam os seus sacrifícios e aqueles que não podiam compravam lá. Os judeus se regozijavam, isso aí está no Desejado de Todas as Nações, no página 85, está dizendo assim: os judeus se regozijavam por seu templo, ou seja, aquele templo ostentado, eles se regozijavam daquele templo, né? E consideravam blasfêmia qualquer palavra que criticasse o templo. Mas o amor ao dinheiro prevalecia sobre as preocupações quanto a honrar o templo. Então, eles honravam o templo, qualquer coisa que falasse a respeito do templo eles iam rebater, mas eles praticavam esse tipo de atitude, vendendo, permitindo que isso acontecesse e podendo, na verdade, mudar toda aquela situação, não deixar aquilo acontecer. Mas todo mundo era beneficiado com isso. Então, continuava os cambistas, então, por dois motivos, vendiam os animais e eles tinham que também trocar. Tinha pessoas que deixavam somas de dinheiro naquela época lá para a manutenção do templo e, na verdade, eles tinham que trocar pela moeda do local, né? Então, os cambistas existiam lá por causa disso. Eles haviam se afastado, os judeus lá, haviam se afastado muito do propósito do serviço que o próprio Deus havia estabelecido. Então, com essas práticas, eles haviam se desviado muito, na verdade, do propósito que Deus tinha, né, com essas práticas de corrupção. Qualquer que seja o lugar onde Deus revela a sua presença, esse lugar é santo. Exemplo, manifestação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Essa passagem está em Êxodo 19, 12. Diz assim lá: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte nem toques o seu termo. No Monte Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E quando ele subiu, só ele subiu. Então tinha uma regra, tinha uma determinação que ninguém mais podia subir ali. E me faz lembrar uma outra passagem também, quando Deus foi chamar Moisés para libertar o povo do cativeiro, o povo judeu, e chamou Moisés, e Moisés se vira e vê o quê? Uma sarça ardente. E essa passagem da sarça ardente, quando ele vê, ele pergunta: quem é? E aí Deus fala que é ele, e aí quando ele vai se dirigindo para próximo para tentar ver o que estava acontecendo, ou tentar enxergar Deus, alguma coisa assim, aí Deus fala para ele tirar a sandália dos pés, porque ali era lugar santo, era um lugar santo onde ele estava pisando. Quer dizer, então, na verdade, o santuário, ele era também, onde os cambistas estavam, era considerado um lugar santo e tinha sido pervertido com essa atitude dos cambistas. E
Então, o lugar aqui, por exemplo, onde a gente congrega, isso aqui é uma igreja. São 4 paredes. A igreja, hoje, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós respeitamos isso aqui como uma casa de Deus, e aqui realmente é um lugar santo, né? Um lugar onde a gente adora o Senhor, onde a gente faz as nossas orações, onde a gente é abençoado. Tem gente que anda pregando por aí que, como o Espírito Santo habita em nós, que nós não precisamos ir à igreja mais, não, porque o Espírito Santo está dentro de nós, Deus anda dentro de nós, então a gente não precisa mais frequentar a igreja, não precisa mais congregar. Não, não é isso não, né? Mas, como no fim ia aparecer muitos enganos, né? Então a gente tem que tomar cuidado e conhecer a palavra de Deus para não ser, assim como o pastor Reinaldo pregou recentemente, uma pregação poderosa. Tem gente querendo fazer a nossa cabeça, para a gente mudar o que é certo, né? E fazer aquilo que é errado. Então nós temos que tomar cuidado. Muito bem. Continuando. As dependências do templo de Deus deviam ser consideradas sagradas, mas em sua ânsia por ficarem ricos, tudo isso foi esquecido. Eles tinham esquecido isso e por isso estavam praticando aquelas atitudes no templo. Com a purificação do templo, aí acontece algo interessante, né? Jesus expulsou os cambistas. Com a purificação do templo, Jesus anunciava a sua missão como Messias e começava a sua obra. A finalidade do templo era uma lição objetiva para Israel e para o mundo. Por quê? Era a intenção de Deus que todo cristão, ou todo ser criado, pudesse ser, então, um templo onde o Criador pudesse morar. Então, a intenção de Deus era que todo ser seria um templo onde ele fosse habitar. Então, 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Aí não coloquei esse texto aqui, mas vem Paulo dizendo assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quer dizer, então, se alguém morreu por mim e foi Jesus, agora eu vou viver para ele. E já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar desse corpo, porque esse corpo é o templo do Espírito Santo. Então, aí vem uma série de ensinamentos que a gente conhece aqui no nosso meio, que nós falamos aqui de alimentação saudável, né? Os 8 remédios que a gente estuda, né? Ar, natureza, sono, dormir bem, dormir uma certa quantidade de horas por dia. Então a gente começa a cuidar desse corpo porque ele é templo do Espírito Santo e a gente não quer contaminar ele e quer que ele fique saudável, né? Para realmente honrar essa presença ou nós somos então, vamos dizer assim, para a gente honrar essa presença de Deus no nosso coração, habitando em nós, né? Antes que os apóstolos andavam com Jesus. Eu fico imaginando como que seria interessante, na época de Jesus, nós caminharmos com Ele, estarmos com Ele, convivendo com Ele, seria maravilhoso. Mas agora, a gente não está andando, Ele não está andando aqui do nosso lado, mas o Espírito Santo dele, o próprio Deus, está dentro de nós, está andando dentro de nós, está no nosso coração. Isso é muito importante e nós temos que refletir sobre isso, é uma importância disso, né? Onde a gente for, o Espírito Santo estará conosco. E quem que baliza a nossa vida? O Espírito Santo. Ele nos convence do erro, convence o pecador do erro, do pecado, né? A gente pede auxílio para Deus, o Espírito Santo vai nos auxiliando no dia a dia. Então, ter a presença do Senhor conosco é maravilhoso, né? Não tem bem maior que esse. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração humano já não revelava mais a glória da divindade. Mas pela encarnação do Filho de Deus, Deus habita na humanidade e por meio da graça salvadora, o coração se torna outra vez o seu templo. Ou seja, Deus criou tudo e era para ser tudo perfeito. O pecado entrou no mundo, vem Jesus depois, nasce, morre, faz o seu ministério, expulsa esses cambistas do templo que estavam pervertendo o templo com atitudes erradas, e aí agora ele vem dizer para nós o seguinte: eu quero habitar no seu coração. E aí, nós vamos ser templo, então, nosso coração se torna outra vez através de Jesus, o templo do Senhor, o templo de Deus. Muito bem. Eu gostaria eu pincelei aqui uns trechos dos escritos aqui da escritora americana,
Eu gostaria de refletir com vocês. Tem um trecho aqui que diz assim, ó: os sacerdotes e os líderes religiosos deviam ter corrigido os abusos que ocorriam no pátio do templo. Em vez de preocupar com os seus próprios lucros, eles deviam estar prontos a ajudar os que tinham condições de comprar o sacrifício, os que não tinham condições de comprar o sacrifício requerido, mas a avareza havia endurecido o seu coração. Esse povo estava assim, desse jeito. A avareza tinha endurecido o coração deles, e por isso eles agiam dessa forma, e exploravam os menos favorecidos. As declarações dos sacerdotes os deixavam muito angustiados. As declarações dos sacerdotes deixavam quem tinha que adquirir aquele animal para o sacrifício muito angustiado. Os sacerdotes se gabavam de sua santidade, mas não tinham nem simpatia nem compaixão. O pobre, o enfermo, o moribundo não despertavam piedade no coração deles. Eles agiam daquela forma e não tinham amor nenhum para aquele povo que estava ali, que não tinha certas condições. Aí a obra de Cristo era estabelecer um culto totalmente diferente. Com um olhar profético, contempla os anos, os séculos, as eras do futuro. Vê como sacerdotes e líderes religiosos proibiriam que evangelho fosse pregado para o pobre. É Jesus tendo essa visão, né? Se continuasse daquele jeito, como é que seria a pregação para o pobre e o necessitado? É Jesus falando aqui, né? Fosse pregado para o pobre. Vê como o amor de Deus seria escondido dos pecadores e como as pessoas colocariam sua graça à venda. Seu rosto mostra indignação, autoridade e poder. Na hora que ele enxerga aquilo, ele começa a refletir sobre isso. Alguns que estavam ali, que eram religiosos, eles tentaram esconder o rosto, porque parece que Jesus estava, na verdade, percebendo, sem falar nada, o que ia no coração deles. Eles ficaram envergonhados, tanto que saíram correndo, né? Saíram correndo dali. Depois vieram alguns indagar Jesus com que autoridade ele fazia aquilo. E ele respondeu que ele tinha que cuidar da casa do pai dele, né? E aquilo estava errado. Alguns tentam esconder o rosto. Olhando para Cristo, as pessoas veem a divindade brilhar através da humanidade. Ou seja, olhavam para Cristo e viam, na verdade, a divindade brilhar naquele que aparentemente era um homem, mas era Deus ao mesmo tempo. Então eles viram que tinha algo diferente e não tinham o que falar naquele momento. Então saíram correndo dali, porque sabiam que estava fazendo algo que era errado. A presença do Senhor tornara sagrado o templo construído em sua honra. E até os discípulos ficaram assim, perplexos, porque nunca tinham visto Jesus nervoso daquele jeito, né? Irritado daquele jeito. Foi uma surpresa até para os discípulos que estavam com ele. Mas então, ele acaba tornando sagrado o templo que era construído, né? Construído em sua própria honra. Continuando. Com a purificação do templo, Jesus anunciava a sua missão de purificar o coração do pecado. Como o pecado entrou no mundo, nosso coração pecador. E aí, então, ele agora, a sua missão dele é de purificar, e assim como foi comigo e contigo, ele disse para mim e para você um dia que se a gente abrisse a porta do nosso coração, ele entraria, ele cearia conosco e faria tudo diferente na nossa vida. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus para valer mesmo, quis andar com ele para valer, não sou melhor do que ninguém, mas com certeza aconteceu isso contigo também. Ele mudou meu jeito de falar, meu jeito de me vestir, meu jeito de agir numa série de coisas. Mudou minhas amizades, ganhei novas amizades, amizades que estão andando no mesmo rumo, que não vai me desanimar, que vai dizer para mim que tem jeito, que é para mim em frente, que aquilo é só algo que está acontecendo e que é passageiro. É assim que a gente vai sendo estimulado e vai estimulando um ao outro a continuar essa caminhada, porque vale a pena. Porque esse Jesus, que é o desejado de todas as nações, nos alcançou um dia e diz que ainda vai voltar e vai buscar a gente para morar com ele e vai estabelecer o reino dele. Isso é maravilhoso, né? Te alcança um dia e ainda te promete vida eterna e uma vida onde não vai haver choro, não vai haver problema, não vai haver nada, né? De complexo para ser resolvido. E nós vamos poder, quando a gente estuda sobre Jesus, a gente fica maravilhado, e quando a gente estiver com ele, nós vamos aprender mais com ele ainda, porque tem coisas que não foram reveladas, e com certeza, se eu estiver perto dele, eu vou perguntar alguma coisa para ele, né? Vamos estar vivendo diretamente com ele, e nós vamos aprender cada vez mais desse Jesus que deixou a sua glória, veio viver entre nós, morreu para nos libertar do pecado. Isso é maravilhoso.
De repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso aqui já é mais sério, né? Então isso aqui está em 1 Coríntios 3,16, versículo 17 também. Diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha como nós somos importantes para Deus. O Espírito Santo habita em nós e nós somos considerados sagrados, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em nós, né? Isso é muito bom. Por si mesmo, ninguém consegue. Agora vem alguma reflexão para a gente. Por nós mesmos, nós não conseguimos expulsar os agentes do mal do dia a dia, que tomaram posse do coração. Somente Cristo pode purificar o templo da alma. Somente Cristo pode purificar o templo da alma. Contudo, ele nunca forçará a entrada. O inimigo, ele arromba a porta da nossa casa, da nossa vida, né? Jesus não, Jesus é cavalheiro. Ele bate na porta e a gente é que vai abrir a porta. Então, feliz daquele que abriu a porta para Jesus entrar. Então, diz aqui, ó. Contudo, ele nunca forçará a entrada. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo maravilhoso está em Apocalipse 3:20. Se tem alguém que está nos ouvindo, que não abriu a porta do coração para Jesus, faça isso, que é a melhor coisa que você pode fazer. Esse desejado das nações vai fazer parte também da sua vida. E você vai ver que ele vai mudar a sua vida e vai mudar para melhor. Você vai continuar com problema, você vai continuar com resoluções todos os dias que você tem que resolver, coisas que vão acontecer, mas você vai ter sempre alguém do seu lado, ou melhor, alguém dentro de você, né, que vai poder te ajudar, que vai poder te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Sua presença, né, a presença de Jesus, purificará e santificará a alma para que ela possa ser um templo santo para o Senhor. Então ele vai purificando. À medida que a gente vai deixando e vai conhecendo ele vai purificando cada vez mais e ele acaba sendo, na verdade, nós continuamos sendo templo para o Senhor. Morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:22. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de vocês para a gente terminar refletindo sobre um outro texto que faz sentido para a gente também nesta noite. Lucas, capítulo 10, versículo 30, conta uma história interessante. Conta a história do samaritano, o bom samaritano. E eu vou ler um trecho com vocês. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Muito bem. O que a gente poderia refletir sobre esse texto e que Deus colocou no meu coração para a gente terminar essa pregação de hoje? Veja bem, assim como aqueles religiosos estavam no templo e estavam pervertendo o templo e fazendo comércio dentro do templo, se aproveitando daqueles mais necessitados, a gente vê aqui agora uma história de alguém que era um necessitado também naquele momento, que era esse homem que estava ferido e que foi assaltado. E a gente nota que alguns religiosos passaram por ali. Primeiro passa o samaritano e passa de largo. E nem se dá conta, nem quer saber daquela pessoa que está ali precisando de ajuda. Depois passa o levita também, passa de largo, como está dizendo a palavra de Deus. E quem que parou? O samaritano. Não era nem para ele parar, mas ele foi lá e parou. Foi lá, cuidou das feridas daquele homem,
com aquilo que ele tinha. E aí, põe aquele homem sobre o seu cavalo. Quando diz que pôs o homem sobre o seu cavalo, você já imagina, e é isso que está dizendo aqui, ele usou alguns meios, né? Ele usou aquilo que ele tinha para melhorar a condição das feridas que ele tinha e pôs o homem sobre o seu cavalo. Quer dizer, o cavalo era o meio de transporte dele, com certeza. E ele colocou aquele homem, e com certeza ele foi a pé, de repente, levando aquele homem, né? A gente dá para deduzir que foi assim. Ele leva aquele homem até uma estalagem e chega lá e fala para a pessoa cuidar daquele homem, porque ele tinha que continuar a viagem, pagou no dia seguinte um dinheiro lá e falou assim, olha, se você gastar mais um pouquinho, tiver mais alguma despesa, depois eu passo aqui e acerto. Ele nem conhecia aquele homem. Então, se a gente fazer uma analogia sobre o que nós falamos sobre a purificação do templo, mas falar sobre o que acontecia no templo, e aqueles religiosos faziam coisas que não eram devidas lá dentro do templo, e outros, uns faziam e os outros permitiam fazer aquilo que era errado, né? E não estava nem aí para os mais pobres, aqui a gente fazendo uma analogia com esse também que estava necessitado, nós entendemos o seguinte, que quem está lá fora não precisa de religioso, não é verdade? Ele precisa de um samaritano. E esse samaritano pode ser eu e você, que sente a necessidade da pessoa, vai lá, toma posição, sem conhecer aquela pessoa, e ajuda com aquilo que você tem no momento, né? Com o que você tem de melhor. Eu gosto muito de um filósofo, de repente não de tudo, mas eu gosto de algumas coisas que ele escreve nos livros dele, e palestra, já fui em palestra dele, é Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte, que ele às vezes ia na casa da mãe dele e, sei lá, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele era foi professor há muito tempo, né? E hoje ele é palestrante e escritor de livros, e ele disse o seguinte, ele chegava na casa da mãe, a mãe olhava para ele, e mãe conhece o filho, olhava e falava assim, você não almoçou, você está com fome. Ele falou, não almocei. Aí ela ia para o fogão e falou, vou preparar algo para você comer. Não precisa. Ela ia lá e como ele é italiano, ela preparava uma massa, um macarrão para ele, pegava uns tomatinhos cereja, colocava em cima, ficava bonitinho assim, né, um queijinho ralado, e ele comia e amava aquela comida. E aí o que acontece? Ele fala assim, que ela fazia o melhor, né, que ela podia fazer naquele momento, porque ela não tinha algo melhor para fazer. Então, na nossa vida, às vezes a gente pode pensar, eu vou ajudar alguém, ou eu não posso ajudar aquela pessoa porque eu não tenho como. O que você fizer naquela hora é o melhor que você pode fazer. Amanhã, se você puder fazer mais um pouco, você faz, não é verdade? Mas você vai fazer aquilo, o melhor que você pode naquele momento, com o melhor que você tem, né? Então, esse homem fez o melhor que ele pôde por aquele que estava sofrendo lá e que tinha sido assaltado, não é verdade? E nem conhecia essa pessoa. Então, que a gente pense, lá fora, a gente sai da porta para fora da igreja, é lá fora que a coisa pega, é lá fora que tem as pessoas necessitadas, é lá fora que Deus quer me usar e quer te usar também. Prestar um culto ao Senhor aqui, a gente presta e presta como deve ser realmente, né? Honrando o nome dEle. Mas Ele se agrada disso? Com certeza. Mas quando a gente sai da porta para fora, nós seremos representantes dEle lá fora. E que Deus possa colocar pessoas, né? A gente é abençoado por Ele, e que Ele possa colocar pessoas, então, ao nosso lado, ou na nossa presença, para que a gente possa ser abençoador dessas pessoas. E com certeza nós vamos abençoar essas pessoas com o melhor que a gente tem naquele momento. Então, às vezes, uma atitude simples, você está pensando que tem que fazer algo extraordinário, uma atitude simples, de repente, muda a vida daquela pessoa, ou vai refletir o amor de Jesus para aquela pessoa. Não é verdade? Esse homem aqui que foi atendido pelo samaritano nunca mais vai esquecer que aquele homem realmente, o que aquele homem fez por ele, não é verdade? Então, que a nossa atitude lá fora seja uma atitude de amor e que a gente reflita realmente o amor de Jesus por aquelas pessoas que têm necessidade. Tem muita gente que precisa de algo. É só a gente estar de olho aberto aí, ficar esperto e identificar as necessidades das pessoas. E se a gente não puder fazer algo, de repente a gente vai conseguir alguém, né, que de repente possa, de repente a gente conhece, conversa com aquela pessoa, se junta com ela e a gente com certeza vai poder fazer algo. A gente não vai dar jeito no mundo, não vai conseguir atender todo mundo. Mas se você atender uma pessoa, de repente, numa necessidade, você já está, na verdade, demonstrando o amor de Jesus. Então não tem como, eu termino assim, não tem como a gente conhecer esse desejado das nações, que é Jesus,
e Ele habitar no nosso coração e nós ficarmos calados e não sermos impulsionados ou levados a falar dele, porque Ele transforma realmente a nossa vida, né? Eu acho que cada um aqui tem uma história de vida. Eu tenho a minha, você tem a tua, e quando você reflete sobre o passado, eu reflito sobre o meu passado, como eu vivia, eu vejo o quanto Deus é bondoso comigo e misericordioso e me mantém até hoje aqui me abençoando. Porque, de repente, aos olhos humanos, eu não merecia que Ele fizesse nada por mim, né? Que Ele me buscasse de novo, que Ele me resgatasse de novo. Mas, não. Ele podia falar: Joacim, mas você fez tanta coisa, agora não dá, agora você saiu do caminho, agora não tem volta, não. Tem sim. E Ele foi lá e me resgatou você, e nós temos agora a missão de contar isso para as pessoas e para as pessoas sentirem realmente firmeza nesse Senhor e saber que se Ele transformou a sua vida, vai transformar a dele também, né? E com a história de cada um, né, é que vai, na verdade, Deus vai usar, de repente, você para falar para pessoas que também estão passando por algo que você já passou. E você vai ter condições de dizer: não, eu passei por isso também, e Jesus me ajudou a resolver assim, 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 e hoje eu estou livre disso. Eu estou caminhando feliz. Então você vai ser testemunho para aquela pessoa. Então a nossa oração é que nós tenhamos essa coragem e estejamos sempre atentos às necessidades das pessoas e refletirmos esse amor do desejado das nações para todos aqueles que precisam. Amém? Então a minha oração é que cada um aqui seja usado grandemente pelo Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, saber que o Senhor é o desejado das nações, e nós encontramos, na verdade nós não, o Senhor nos encontrou um dia, e agora quem habita em nós é esse desejado das nações, desejado por muitos que ainda não te conhecem, mas que nós possamos, ao ter uma experiência com o desejado das nações, nós tenhamos agora, Pai querido, no nosso coração um desejo ardente e um amor grande por aquelas almas que ainda estão perdidas e vagando por aí sem direção. Que nós possamos agora ser instrumento nas suas mãos e possamos ser o samaritano que vai levar algo para alguém que necessita. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos, então, ser portadores de boas novas para aqueles que precisam ouvir algo, que vai agora direcioná-los, que vai dar esperança às suas vidas. É assim que nós nos colocamos na sua presença. E que esta semana que se inicia, já que nós fizemos aqui um momento que é chamado de start, que é o melhor momento, é o melhor jeito para começar uma semana. Que nós possamos agora, ao refletir sobre o desejado das nações, sabermos que o Senhor habita no nosso coração e que nós tenhamos uma semana junto com o Senhor e o Senhor nos direcionando em tudo o que formos fazer, Pai querido. E que nós possamos ter agora estratégia do Senhor, sabedoria do Senhor para ser vencedor neste mundo, Pai querido. E estamos aguardando o Senhor voltar logo. E antes do Senhor voltar, as oportunidades que nós tivermos de resgatarmos almas, Pai querido, que estão perdidas aí nas mãos de Satanás, que o Senhor nos use poderosamente em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo e leva todos nós guardados agora pela Tua mão santa e poderosa para os nossos lares. Os nossos parentes que ficaram em casa, os nossos entes queridos que estejam bem quando nós chegarmos, Pai querido. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém. Graças a Deus.